Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Olha, não vou adoçar a pílula. Sempre fui um cara direto, não muito ligado ao lado mais elegante das coisas. Mas o que aconteceu, bem, é algo saído direto de um daqueles romances sombrios onde você pensa que conhece o narrador, mas no final, está questionando tudo. Meu nome? Lucas Hartmann. E essa bagunça? É minha vida desmoronando fio por fio dolorosamente. Começou em uma quinta-feira que parecia como qualquer outra. O trabalho tinha sido a rotina usual, serragem no ar, o zumbido das máquinas meu companheiro constante. Mas naquela noite, enquanto eu estava sentado no meu lugar habitual no O'Malley's, apreciando um bourbon que queimava exatamente certo, o mundo como eu conhecia começou a desmoronar. Sabe, Lucas, você parece um trapo, brincou Mike, o barman, deslizando outro drink na minha direção com um olhar conhecedor. Ah, é só o peso do mundo, Mike. Nada que um bom drink não resolva, respondi, tentando um sorriso que mais parecia uma careta. A verdade era que as coisas com Angela estavam tensas, como uma corda de guitarra esticada demais, pronta para arrebentar. E arrebentou, mas não de nenhuma maneira que eu pudesse ter me preparado. Tomei o bourbon, o fogo líquido fazendo pouco para aliviar o frio medo que se aproximava da minha espinha. Foi então que ela entrou. Não Angela, não. Essa mulher era uma estranha, mas havia algo familiar em seu andar, seu olhar percorrendo a sala até pousar em mim. Ela se aproximou, cada passo medido, seus saltos batendo contra o chão de madeira como uma contagem regressiva. Sr. Hartmann? Lucas Hartmann? Sua voz era firme, mas havia uma correnteza de algo que eu não conseguia identificar. Sou eu. Posso te ajudar? Perguntei, cauteloso. Tenho informações que podem te interessar. É sobre sua esposa, Angela. O mundo parecia pausar, o ruído de fundo desaparecendo em um zumbido distante. Sobre ela, consegui dizer, minha voz firme apesar da tempestade tumultuosa de emoções dentro de mim. Ela foi vista pela cidade com alguém. Não é qualquer pessoa, Lucas. Com alguém que, e bom, não é meu lugar falar sobre isso em um bar. Mas você deveria investigar. As palavras da estranha me atingiram como um trem de carga. Raiva, confusão e um sentido penetrante de traição se misturaram enquanto eu tentava entender o que ela estava implicando. Minha Angela? Não podia ser. Acho que você está enganada. Minha Angela não. Mas a mulher me interrompeu, seu olhar penetrante. Eu queria estar enganada, Lucas. De verdade. Mas os vi juntos, mais de uma vez. É por isso que vim até você. Você parece ser um homem decente, e você merece saber. Com isso, ela saiu, desaparecendo na multidão tão subitamente quanto aparecerá. Fiquei ali, o peso de suas palavras me ancorando no lugar. O bourbon não tinha mais apelo. As próximas horas foram um borrão. Lembro-me de sair cambaleando do O'Malley's, o ar da noite fresco contra minha pele, um contraste nítido com a turbulência dentro de mim. Meus passos me levaram no piloto automático para o lugar que eu menos queria ir, mas precisava confrontar mais do que tudo, casa. A casa estava escura, silenciosa, como se estivesse prendendo a respiração, aguardando a tempestade. Encontrei Angela em nosso quarto, o brilho suave do abajur ao lado de sua cama lançando sombras em seu rosto. Angela, precisamos conversar, comecei, minha voz não revelando nenhum dos caos que giravam dentro de mim. Ela olhou para cima, sua expressão indecifrável. Lucas? O que houve? Está tarde, e você está me assustando. Como você pôde? As palavras saíram cruas e acusadoras. Eu sei sobre ele. E o outro homem. O rosto de Angela empalideceu, seus olhos se alargando em choque. Sou era culpa. Eu não sei do que você está falando. Não há mais ninguém. Mas a convicção que eu esperava ver, a indignação de ser injustamente acusada, não estava lá. Em vez disso, havia uma hesitação, um lampejo de algo que confirmava meus piores temores. A conversa que se seguiu foi uma tempestade de negações, meias-verdades e revelações que rasgaram o tecido do nosso casamento.
Cada palavra de Ângela foi um golpe de martelo, desmantelando a vida que tínhamos construído, peça por peça despedaçada. Quando a aurora começou a se infiltrar pelas cortinas, lançando uma luz pálida sobre os destroços do nosso relacionamento, eu sabia que nada mais seria igual. A ilusão de nossa vida feliz juntos era apenas isso, suma ilusão, agora despedaçada além de qualquer reparo. E eu fiquei lá, peneirando os destroços, imaginando como pude ter perdido os sinais, como pude ter sido tão cego. Mas não havia volta. A jornada à frente era uma que eu teria que percorrer sozinho, um caminho pavimentado com os remanescentes de um amor transformado em mentira. A alvorada após aquela noite tumultuada não trouxe consolo, apenas o pesado fardo da realidade. Minha mente era um campo de batalha de dúvida e negação, mas a verdade, por mais elusiva que parecesse, chamava com uma sombria promessa de clareza. Eu sabia o que precisava fazer. O caminho para descobrir a extensão da traição de Ângela era turvo, mas eu estava determinado a percorrê-lo, independentemente da dor que desenterraria. Comecei onde todas as buscas pela verdade parecem começar nos dias de hoje, no mundo digital. O telefone de Ângela, antes um livro aberto entre nós, agora parecia uma caixa de Pandora, transbordando de segredos e mentiras. Meus dedos hesitaram sobre a tela, o peso das minhas ações iminentes mais pesado do que o próprio telefone. Desbloqueando-o, fui mergulhado em um pântano de mensagens, e-mails e chamadas, cada entrada um fio na teia emaranhada da outra vida de Ângela. Não eram apenas mensagens de texto ou chamadas, também havia fotos, cada uma adaga. Mas foram uma série de mensagens que chamaram minha atenção, trocas com um nome que não reconhecia, mas cuja intimidade com Ângela era inconfundível. Lucas, o que você está fazendo? A voz de Ângela, afiada de acusação, cortou o silêncio como uma faca. Virei-me, telefone em mãos, para encará-la. Procurando a verdade, Ângela. Algo com o qual parece ter dificuldade. Seus olhos se desviaram para o telefone, medo e algo semelhante a arrependimento passando por seu rosto. Você invadiu minha privacidade. Essas são apenas conversas. Conversas não se parecem com isso, Ângela. Quem é ele? Exigi, minha voz uma mistura de raiva e desespero. Ela tentou pegar o telefone, mas eu me afastei. Não é o que você está pensando, Lucas. Por favor, deixe-me explicar. Mas o tempo para explicações havia passado. A evidência digital era condenatória, irrefutável. No entanto, era a realidade fria e dura da decepção de Ângela que mais doía. Eu precisava de mais respostas, respostas que ela não estava disposta a dar. O próximo passo era confrontar o outro homem, uma tarefa que me enchia de uma fúria justa. Armado com o conhecimento de seus encontros frequentes em um café local, fiz uma emboscada no local, um plano se formando a cada minuto que passava. O café estava movimentado, uma cacofonia de conversas e o tilintar de pratos. Então ele entrou, confiante, inconsciente da tempestade prestes a desabar. Eu o observei enquanto ele se sentava, seu olhar pairando na porta, a antecipação evidente. Era agora ou nunca. Aproximando-me de sua mesa, senti todos os olhares do lugar em nós, uma plateia para o drama que se desenrolava. Você deve ser o homem que está saindo com minha esposa, declarei, mais do que perguntei, minha voz enganosamente calma. Ele olhou para cima, surpresa marcando seus traços antes que uma máscara de indiferença se instalasse. E você é? Seu marido. Aquele que ela esqueceu de mencionar. A conversa que se seguiu foi uma sequência de acusações e negações, suas palavras escorregadias com a facilidade de um mentiroso experiente. No entanto, por mais que falasse com fluidez, a verdade estava clara. O caso de Ângela não era apenas um romance passageiro, era uma traição a tudo o que tínhamos construído juntos. Deixando o café, a realidade da minha situação se instalou com um peso sufocante. Mas havia mais um fio para puxar, mais uma verdade para descobrir, o porquê de Ângela. Era uma pergunta que me assombrava, cuja resposta temia mais do que a traição em si. Confrontar Ângela novamente, desta vez com a prova irrefutável de sua infidelidade, era como navegar por um campo minado de emoções. Por quê, Ângela? Não foi suficiente? O que tínhamos? O que construímos juntos? Suas lágrimas não eram consolo,
Suas desculpas um eco oco de nossos votos quebrados. Eu não sei, Lucas. Eu estava perdida, e ele estava lá. Foi um erro. Um erro? Ecoei, a palavra amarga na minha língua. Nossa vida, nossa família. E você joga tudo fora por um erro? A conversa espiralou, um turbilhão de tristeza, raiva e traição. No entanto, por todas as palavras trocadas, o abismo entre nós apenas se ampliou, um abismo muito vasto para ser atravessado com meras desculpas ou arrependimentos. No final, fiquei com mais perguntas do que respostas, a verdade desvendando a vida que eu pensava conhecer fio por fio. A traição de Ângela era uma ferida que corria fundo, uma cicatriz que marcaria o início de uma jornada que nunca esperei fazer. E ao sair para a tempestade, a chuva sendo um pano de fundo adequado para a turbulência interior, eu sabia que isso era apenas o começo. O caminho para entender, para curar, era uma estrada pavimentada com dor e incerteza. Mas era uma estrada que eu tinha que percorrer, sozinho. O desenrolar do meu casamento com Ângela não foi apenas uma queda livre emocional, foi uma descida a um mundo que nunca soube existir sob a superfície da nossa vida aparentemente perfeita. Com cada verdade descoberta, eu me vi mergulhando mais fundo em um buraco de decepção e angústia. Eu havia saído da nossa casa compartilhada, as paredes agora ecoando memórias demasiado dolorosas para encarar. Meu novo apartamento era um espaço austero, sem móveis, um reflexo tangível do vazio dentro de mim. Mas foi lá, em meio à solidão, que resolvi buscar a extensão completa da traição de Ângela, entender o porquê por trás de suas ações, mesmo que isso significasse confrontar mais demônios do que eu estava preparado para enfrentar. Uma noite, enquanto eu vasculhava os restos da nossa vida compartilhada, empacotados e empilhados contra a parede, encontrei um laptop antigo. Era um que Ângela usava antes de ganhar um novo no Natal passado. Inicializá-lo foi como abrir a caixa de Pandora, cada clique um passo adiante no desconhecido. Eu não estava preparado para o que encontrei. E-mails e documentos pintaram um quadro de uma vida duplamente vivida, contas secretas, reuniões enigmáticas, mais chocante ainda, evidências de infidelidade financeira que ultrapassavam nosso âmbito pessoal e adentravam sua vida profissional. Meu coração acelerou enquanto eu juntava as evidências de uma fraude massiva na qual ela estava envolvida em sua empresa. Isso não era apenas uma traição pessoal ou era criminal. Lucas, você precisa parar com isso. A voz me assustou, me puxando para longe da tela. Era meu irmão, Nathan, parado na porta, preocupação marcada em seu rosto. Balancei a cabeça, meu foco inabalável. Eu não posso, Nate. Olhe isso. Eu apontei para a tela. Ela não está apenas traindo. Ela está envolvida em algo ilegal. Nathan se aproximou, seus olhos examinando os documentos na tela antes de encontrar os meus. Lucas, isso é sério. Você pode se envolver nessa confusão se não tomar cuidado. Mas a cautela era um luxo que eu não podia mais me permitir. Eu preciso saber a extensão disso, Nate. Eu preciso entender o porquê. A decisão de confrontar Ângela sobre sua decepção profissional foi carregada de tensão. No dia seguinte, me vi do lado de fora de seu escritório, o peso do laptop na minha bolsa parecendo uma pedra de moinho ao redor do meu pescoço. Vê-la depois de semanas parecia como olhar para um estranho. Ângela, precisamos conversar. Agora. Seus olhos se arregalaram de surpresa, então se estreitaram em suspeita. Lucas, este não é um bom momento. É sobre a fraude, Ângela. Aquela que você está envolvida. A cor sumiu de seu rosto, uma palidez fantasmagórica tomando seu lugar. Como você? Eu sei de tudo, Ângela. E nós vamos consertar isso. A conversa que se seguiu foi um borrão de negações, acusações e súplicas desesperadas. Ângela tentou minimizar seu envolvimento, mas as evidências eram irrefutáveis. A descida a este abismo de traição e decepção estava completa, mas eu estava determinado a sair dele, a resgatar o que restava da minha integridade, se não do meu coração. Nos dias que se seguiram, me vi enredado em uma teia de consultas legais, pesquisas noturnas e busca interior. Nathan esteve ao meu lado, um pilar de apoio em um mar de incertezas. Você está fazendo a coisa certa, Lucas. Ele me assegurou uma noite enquanto examinávamos documentos legais e estratégias para expor a fraude sem me implicar ainda mais.
Eu queria sentir confiança nisso, Nate. Parece que estou desmantelando a vida que construí com minhas próprias mãos. Ele bateu em meu ombro, seu olhar firme. Você está desmantelando uma mentira, Lucas. E construirá algo real com os destroços. A batalha legal que se seguiu foi um testemunho da profundidade da decepção de Angela. Salas de audiência se tornaram campos de batalha, cada audiência um choque entre verdades e mentiras. Angela, por sua parte, parecia uma sombra da mulher que eu amara, suas defesas desmoronando sob o peso de suas ações. Através de tudo isso, a descida a esta realidade de pesadelo revelou uma força em mim que eu nunca soube que existia. Com cada revelação, cada contratempo, encontrei uma resiliência, uma determinação para me erguer das profundezas desta traição, para recuperar um senso de si mesmo há muito enterrado sob os escombros de um casamento despedaçado. E enquanto eu ficava do lado de fora da sala de audiências no dia da audiência final, o veredicto uma vitória agridoce, percebi que a descida não foi apenas uma jornada rumo à escuridão. Foi uma passagem pelo fogo, uma que queimou as ilusões do passado, forjando um caminho para um futuro incerto, mas não aprisionado por mentiras. O caminho à frente era longo, as feridas ainda frescas, mas dei um passo adiante, para fora da sombra da descida, para a luz de um novo amanhecer. Emergir do caos das revelações e batalhas legais foi como dar um passo para uma clareira após uma tempestade. A devastação era evidente, mas também o era o caminho a seguir. Meu irmão Nathan e eu nos tornamos estrategistas por conta própria, traçando um curso através das consequências com um único objetivo em mente: redenção. Não apenas para mim, mas para os pedaços despedaçados da minha vida que ainda tinham valor. Nathan estava curvado sobre seu laptop quando entrei na sala de estar, nosso centro de comando improvisado. Lucas, você precisa ver isso, ele chamou, me chamando. O que é? Perguntei, inclinando-me sobre seu ombro para olhar para a tela. Eu estive investigando a empresa com a qual Angela estava envolvida, aquela por trás da fraude. Há um programa de denúncia, Lucas. Se pudermos fornecer evidências suficientes, não só você poderá ser inocentado, mas também pode ser recompensado por expô-los. A ideia era um farol na escuridão, uma ação tangível que eu poderia tomar para recuperar algum controle. Vamos fazer isso. O que precisamos? Nathan delineou o plano com precisão, cada passo calculado para proteger meu envolvimento enquanto garantia que as evidências que fornecêssemos fossem irrefutáveis. Precisávamos de documentos, comunicações, qualquer coisa que pudesse vincular Angela e seus cúmplices diretamente à fraude sem me implicar no processo. O primeiro passo foi o mais difícil: garantir as evidências. Voltar para nossa casa uma vez compartilhada para reunir documentos parecia como entrar na cova dos leões. Angela estava fora, sua ausência uma pequena misericórdia enquanto eu vasculhava papéis e arquivos, os restos da nossa vida juntos agora pedaços de um quebra-cabeça que estávamos tentando desesperadamente resolver. Consegui, Nate. Sussurrei no telefone, minha voz mal escondendo o triunfo e a apreensão que corriam por mim. Encontrei e-mails, documentos, tudo o que precisamos. Ótimo. Agora saia daí, Lucas. Nos encontraremos na minha casa para examinar tudo. A viagem para a casa de Nathan foi um borrão, minha mente correndo com as possibilidades que estavam por vir. Estávamos realmente prestes a expor uma das maiores fraudes que a cidade já viu? O peso das evidências no banco do passageiro parecia uma bomba pronta para detonar, cada documento um testemunho da traição de Angela e da profundidade de sua decepção. Analisando as evidências, Nathan e eu éramos como detetives montando uma cena de crime. Cada e-mail, cada registro de transferência, era mais um prego no caixão das atividades fraudulentas da empresa. Trabalhamos a noite toda, alimentados pelo café e pela ardente necessidade de justiça. Com o dossiê de evidências compilado, o próximo passo foi entrar em contato com as autoridades. A reunião com os agentes federais foi marcada em uma cafeteria discreta, um terreno neutro que contradizia a significância de nossa troca. Cientes, não só estoicos, suas expressões não entregavam nada enquanto entregávamos os documentos. Isso é substancial, um deles finalmente disse, quebrando o silêncio. Se o que você está fornecendo levar a convicções, você pode esperar uma recompensa significativa sob o programa de denúncia. A gravidade da situação não me escapou.
Não estávamos apenas expondo um crime, estávamos preparando o cenário para um acerto de contas. Não se trata do dinheiro, me vi dizendo. Trata-se de fazer a coisa certa. Quando os agentes saíram com as evidências, Nathan e eu nos recostamos, a adrenalina lentamente diminuindo. E agora? Ele perguntou, sua voz baixa. Agora, esperamos. Fizemos tudo o que pudemos, respondi, o cansaço das semanas passadas finalmente me atingindo. Mas quando saímos para a luz da manhã, a cidade despertando ao nosso redor, senti um lampejo de algo que não sentia há muito tempo, de esperança. O plano estava em movimento, uma reação em cadeia que levaria à redenção ou a uma ruína maior. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, fortalecido pela verdade e pelo apoio inabalável do irmão que esteve ao meu lado nos momentos mais sombrios. Os dias seguintes à nossa reunião com os agentes federais foram um estudo de contrastes, uma mistura de espera ansiosa e preparação frenética. Nathan e eu sabíamos que expor a fraude era apenas o primeiro passo em uma jornada que prometia ser cheia de perigos. No entanto, havia uma parte de mim que se regozijava com o pensamento de Angela e seus comparsas enfrentando as consequências de suas ações. Em uma manhã gelada, a ligação que mudaria tudo finalmente chegou. Sr. Hartman, começamos a investigação com base nas informações que você forneceu. Gostaríamos que você viesse para uma declaração formal. A voz do agente era nítida, profissional, e enviou um arrepio pela minha espinha. Sentado na sala estéril do prédio federal, recontando os detalhes da traição de Angela e da fraude, parecia surreal. Os agentes ouviam atentamente, suas canetas riscando notas que selariam o destino dos envolvidos. Você fez uma coisa corajosa, Sr. Hartman, disse um agente quando terminamos. A justiça será feita. A volta para casa foi silenciosa, o peso das minhas ações se instalando. Eu havia colocado em movimento eventos que não poderiam ser desfeitos, e a expectativa de sua desdobramento era tanto excitante quanto aterrorizante. Não demorou muito para a notícia se espalhar, o escândalo irrompendo pela mídia como fogo. O nome de Angela foi estampado em manchetes, sua imagem transmitida como o rosto da ganância corporativa e da traição. O clamor público foi imediato e implacável. No entanto, enquanto eu assistia seu mundo desmoronar, uma vitória oca começou a se formar. A vingança que eu havia buscado, a justiça que eu acreditava que nos deviam, sentia-se manchada pelo espetáculo que havia se tornado. Lucas, você viu as notícias? A voz de Nathan estava tensa quando ele ligou. Está em todo lugar. Angela e ela está sendo vilipendiada. Eu vi. Respondi, minha voz plana. A satisfação que eu havia imaginado que esse momento traria estava ausente, substituída por uma tapeçaria complexa de emoções que eu não conseguia entender completamente. Os procedimentos legais foram rápidos, as evidências que fornecemos, irrefutáveis. Angela e seus associados foram considerados culpados, suas sentenças um testemunho da gravidade de seus crimes. No entanto, assistir a ela sendo levada algemada, a mulher que eu amava uma vez agora uma pária, não me trouxe alegria. As semanas que se seguiram foram um borrão de introspecção e reconhecimento. O dinheiro da recompensa do programa de denúncia era substancial, uma vantagem agridoce que parecia como dinheiro manchado em minhas mãos. Nathan e eu discutimos o que fazer com ele detalhadamente, decidindo, no final, doar uma parte significativa para a caridade. Uma noite, enquanto eu estava sozinho em meu apartamento, as paredes adornadas com sombras projetadas pela luz que desvanecia, uma batida na porta me tirou de minha reverie. Parada no corredor estava a mãe de Angela, seus olhos cansados com lágrimas não derramadas. Lucas, podemos conversar? Sua voz mal passava de um sussurro, as linhas de tristeza gravadas fundo em seu rosto. Eu hesitei, o desejo por encerramento lutando com os resquícios de raiva. Finalmente, concordando com a cabeça, me afastei para deixá-la entrar. A conversa que se seguiu foi uma jornada pelo passado, pela dor e traição, até uma compreensão que eu não sabia que precisava. Angela fez suas escolhas, Lucas. Mas o custo tem sido muito alto para todos nós, sua voz quebrou, o pesar palpável. Quando ela saiu, suas palavras de despedida pairaram no ar, um lembrete solene do preço da vingança. Buscar justiça é correto, Lucas. Mas lembre-se,
O caminho da vingança leva a uma solidão que a justiça nunca pretendeu. Sentado no silêncio do meu apartamento, a verdade de suas palavras se instalou sobre mim como um sudário. O preço da vingança havia sido cobrado não apenas de Ângela, mas de mim, de todos nós ligados a essa saga trágica. A Vitória Oca havia deixado um vazio, uma realização de que a verdadeira justiça não é encontrada no sofrimento dos outros, mas na cura que vem do perdão e na força para seguir em frente. Enquanto o relógio marcava o tempo e o início de uma jornada em direção à redenção, eu sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. Mas era uma estrada que eu estava agora pronto para percorrer, armado com as lições aprendidas das profundezas do desespero e o preço da vingança. Na esteira da tempestade, os destroços da minha vida passada jaziam espalhados, um testemunho da jornada tumultuada que eu havia suportado. Mas entre as ruínas, um novo caminho estava surgindo, um que me chamava em direção a um futuro cheio de possibilidades. O horizonte, uma vez obscurecido pelas nuvens escuras da traição e da vingança, agora brilhava com a promessa de um novo começo. Nathan e eu estávamos na beira do cais, o sol da manhã lançando um brilho dourado sobre a água. O ar estava impregnado com o sabor salgado do mar, um lembrete das vastas e inexploradas águas que se estendiam adiante. Lucas, você tem certeza sobre isso? A voz de Nathan carregava uma mistura de preocupação e apoio. É um grande passo, deixar tudo para trás. Eu me virei para ele, uma sensação de paz se instalando sobre mim. Nunca estive tão certo de nada, Nate. É hora de eu recomeçar, de construir algo do zero, algo real e verdadeiro. Ele assentiu, compreensão brilhando em seus olhos. Então estou com você, a cada passo do caminho. Nosso plano era simples, mas audacioso. Com a recompensa do programa de denúncia, tínhamos os meios para embarcar em um novo empreendimento, um que combinava nossas habilidades e paixões. Íamos começar uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar aqueles afetados pela fraude corporativa, oferecendo apoio e orientação para aqueles que, como nós, haviam sido pegos no fogo cruzado da ganância alheia. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Reuniões com advogados, contadores e potenciais parceiros preenchiam nossas agendas, cada passo à frente uma peça na construção do alicerce de nosso novo empreendimento. Uma reunião em particular se destacou, um encontro casual que provaria ser fortuito. Nos encontramos com Maia, uma jovem cuja expertise em gestão sem fins lucrativos era igualada apenas pela sua paixão pela justiça. Sua história é incrível, disse Maia, seus olhos brilhando com entusiasmo. O trabalho que vocês estão planejando pode fazer uma diferença real na vida das pessoas. Eu adoraria fazer parte disso. Sua adesão à nossa equipe parecia a última peça do quebra-cabeça se encaixando, um sinal de que estávamos no caminho certo. À medida que a organização começava a tomar forma, eu me via atraído pelo mar. A vasta extensão de água, com seus horizontes infinitos, tornou-se uma fonte de inspiração e reflexão. Foi lá, caminhando ao longo da costa, que encontrei Eliana. Eliana, com seus cachos selvagens e riso que ecoava o tagarelar alegre das ondas, era como um farol na névoa. Nosso encontro foi serendipitoso, um momento compartilhado de admiração pela beleza do nascer do sol. Você tem o semblante de um homem prestes a embarcar em uma grande aventura, ela comentou, seu olhar encontrando o meu. Eu sorri, o primeiro sorriso genuíno em uma eternidade. Eu suponho que estou recomeçando, construindo algo significativo. O interesse de Eliana em nossa missão foi imediato e profundo. Ela, também, havia sentido o golpe da injustiça, a vida de sua família arruinada pela má conduta corporativa. Sua perspectiva e insights acrescentaram profundidade ao nosso empreendimento, transformando-o de um mero projeto em uma cruzada. Juntos, com Nathan, Maia e agora Eliana, trabalhamos incansavelmente. O lançamento de nossa organização sem fins lucrativos foi recebido com apoio esmagador, histórias daqueles que esperávamos ajudar inundando, cada uma um lembrete do impacto que estávamos começando a causar. Uma noite, enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, pintando o céu com listras de laranja e rosa, Eliana e eu estávamos sentados na praia, as suaves ondas lambendo nossos pés. Veja o quão longe você chegou, Lucas, ela disse suavemente. Das cinzas do seu passado, você se ergueu, criando esperança não apenas para si mesmo,
mas para os outros. É verdadeiramente inspirador. Suas palavras, impregnadas de calor e admiração, tocaram algo dentro de mim. Por tanto tempo, eu havia sido definido pelo meu passado, pelas ações dos outros. Mas agora, enquanto eu olhava para o horizonte, onde o mar encontrava o céu em uma linha perfeita de possibilidades infinitas, eu percebia que finalmente havia saído das sombras. Este novo horizonte, vasto e cheio de promessas, era meu para explorar. Com Eliana ao meu lado e minha equipe inabalável atrás de mim, o futuro era uma tela esperando para ser pintada com as cores da esperança, justiça e redenção. E enquanto a primeira estrela aparecia no céu crepuscular, eu fiz um voto silencioso de nunca olhar para trás, de seguir em frente com coragem e convicção, pois na jornada em direção à cura e renovação, eu havia encontrado não apenas propósito, mas um lar.